a entrevista aqui com o doutor Evaldo Sampaio, que estava circulando aí pelo interior do estado. Ele que é pré-candidato à presidência da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. A magistratura, nesse momento, sofre muito no que se diz respeito à opinião pública. Se sobre o teto, que juiz ganha acima do teto, que juiz ganha muito bem, que estão vivendo aí em um momento muito bom, enquanto outros funcionários públicos passam por dificuldade. É bem isso, Evaldo? Digo, Wellington Moraes, ajeitando aqui os equipamentos aqui, problema aqui de conexão. Prazer enorme mais uma vez estar aqui na Rádio Difusora, na estreia do seu programa. A gente fica muito feliz de poder, participar aqui do seu programa, a estreia, programa tão falado nesses últimos dias. Você está de parabéns, a Rádio Difusora, que é conhecida como a rádio verdadeiramente de informação, e a gente fica feliz de poder se encontrar aqui para justamente discutir esses temas tão interessantes, esses temas que muitas vezes uma mídia, meu amigo Wellington Moraes, uma mídia, vamos dizer assim, interessada em deturpar a realidade, interessada em distorcer os fatos, e a gente sabe bem o porquê desse interesse. Tanto é verdade, meu amigo Wellington Moraes e ouvintes da Rádio Difusora e dentro da estreia desse programa. Olha que interessante, sobre essas críticas que você muito bem trouxe, inclusive o judiciário está no dia a dia, é quase impossível você abrir hoje um jornal, você sintonizar numa emissora de rádio ou até mesmo de televisão, e você não veja alguma crítica, vamos dizer, posição mais ácida, posição inclusive às vezes desrespeitosa com relação à magistratura. Isso, evidentemente, tem um sentido. Para você ter uma ideia, aqui eu trago de propósito. Requentaram, notícia requentada, aqui reproduzida não só a nível local, mas também a nível nacional, uma notícia que nós fomos averiguar era de, vamos mais ou menos assim, de setembro de 2017, e que se trouxe como sendo de dezembro de 2017, sobre a questão dos auxílios, colocando, a ideia, juízes ganham auxílio de 211 milhões, enfim, olha que interessante, toda hora, é impressionante como não se tem mais como, vamos dizer, deixar a população de ver como, evidentemente, esse tema tem sido tratado. E aí, meu amigo Wellington Moraes, eu queria fazer aqui um pequeno contraponto. Essas notícias distorcidas, essas notícias trazendo a magistratura como uma caixa de privilegiado, trazendo a magistratura numa linha de servidor público que ganha bem demais, que tem auxílio disso, que tem auxílio daquilo, enfim, toda essa parte que a gente já sabe e que não adianta nem a gente estar repetindo. E você vê o destaque que é dado na televisão, na rádio, nos jornais, a essas notícias. Olha que interessante, por que não se dá o mesmo destaque a notícias positivas do Poder Judiciário? É a primeira pergunta que eu lhe faço. E nós tivemos uma notícia simplesmente magnífica, meu amigo Wellington Moraes. E eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui à Rádio Difusora não, porque sinceramente a Rádio Difusora tem aberto em todos os seus programas os espaços necessários para que a gente preste os esclarecimentos, para que a gente traga verdadeiramente esse outro lado. Então não é uma crítica em momento nenhum, pelo contrário, para a Rádio Difusora específica eu até rendo as minhas homenagens. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, e vou trazer aqui alguns dados, uma notícia fantástica, uma notícia muito boa, que nós tivemos na última semana, na realidade no final da semana passada, eu estou aqui tentando localizar com detalhes essa notícia, e eu não sei se você já teve acesso aqui,
E o que a gente vê com relação a essa notícia? Não há repercussão dela. O Tribunal de Justiça, eu vou trazer os dados aqui, como eu trouxe da outra vez, com relação aos salários. Eu li uma matéria hoje sobre o tribunal, que ele é um dos mais eficientes. Não, ele ficou em primeiro lugar do Brasil. Primeiro lugar do Brasil, entre os 27 TJs, em meta de produtividade do CNJ para 2017. Eu cheguei nessa emissora aqui a chamar a atenção que os dados do Justiça em Número do ano passado ainda não refletiriam o primeiro ano da gestão do presidente desembargador Expedito Ferreira e a priorização que ele deu de forma indiscutível a qualidade e duração razoável do processo e a linha de julgar mais, cada vez mais, mas com a qualidade necessária. Olha, são 27 tribunais. O TJRN alcançou o percentual, a gente chama da meta 1. O que é a meta 1? É julgar mais processos do que o número de ações que se entra, justamente para a gente baixar o estoque. Você sabe que o estoque nacional, eu já falei aqui também, são 110 milhões de processos. Isso é o último número, nós vamos atualizar aqui, nos meus cálculos vai para 140 milhões no mínimo, ou mais um pouco. Então, qual é a meta 1? Essa meta 1 existe há muito tempo, é julgar sempre pelo menos um processo a mais, entendeu? Justamente para a gente avançar com o passivo da justiça, justamente para entrar naquele índice. Nós julgamos aqui, todos os juízes do Estado, nós tivemos um percentual de 154,12% de cumprimento desse objetivo. Ou seja, meu amigo, a gente julgou ano passado, todos os juízes do Rio Grande do Norte, nós julgamos 363.867 processos. Acompanhe comigo, meu amigo Wellington Moraes. Entraram na Justiça Potiguar 236.091 processos entraram na Justiça Potiguar. O tribunal que ficou mais perto, que foi o Tribunal de Justiça do Amapá, ele teve 125,68%. Nós tivemos quase 25% a mais do que o segundo colocado. Agora eu vou sair da condição de entrevistado, como sempre faço aqui, você nos dá essa liberdade, e já eu trago mais dados. Por que não se divulga isso com a mesma intensidade, com a mesma frequência, com o mesmo destaque? Não, se joga uma notinha ali, pequena, não se fala. O tribunal, evidentemente, vai trabalhar esses números melhor, porque isso faz parte de um esforço concentrado de todos os juízes potiguares, mais precisamente 253 juízes da ativa. Foram eles que fizeram esse número. Por que é? Por que só se fala o lado negativo? Nós sabemos por quê. Porque querem nos colocar contra a sociedade. No momento onde a magistratura, que não quer ser herói, a magistratura cumpre tão somente a sua atribuição constitucional. E dentro do combate à corrupção, é para colocar, sim, aqueles bandidos na cadeia, quem está desviando dinheiro público, quem está matando. São verdadeiros assassinos. E nós estamos fazendo nosso trabalho no Brasil inteiro. Mas não, como nós estamos desagradando os poderosos, eles só trazem as notícias ruins distorcidas. Porque eu estou aqui nesse programa, estarei sempre à disposição da mídia para enfrentar todas as críticas e trazer todos os dados. Agora, eu pergunto antes de trazer novos dados, por que meu amigo Wellington Moraes, que a gente não divulga isso aqui? Isso aqui é bom ou não é? É bom ou não é isso aqui para a população potiguar? Isso mostra que vocês, que são também servidores públicos, estão trabalhando, né? Porque o que se coloca na imprensa, eu já vi também em outros órgãos de imprensa, é que o judiciário está bem de vida, está cheio do dinheiro, as coisas lá estão muito bem, enquanto os outros órgãos, né, da imprensa do executivo, está passando a dificuldade. E aí coloca vocês contra a população, né? A população não entende o que está acontecendo, mas esses números que mostram que o judiciário do Rio Grande do Norte é eficiente, está trabalhando, os processos estão sendo julgados a tempo, isso mostra que o judiciário tem dado a contrapartida necessária
para que o Rio Grande do Norte consiga melhorar, porque muitas dessas ações são questões médicas, questões econômicas, questões de pessoas que estão presas, que podem estar em liberdade ou não, então mexe com vida, ninguém mexe tanto com vida como os juízes, como o Poder Judiciário. Eu me proponho, inclusive, em sendo eleito presidente da associação, a justamente trazer dia a dia para a imprensa essas notícias. Aqui em Mossoró tem algo assim fantástico que ninguém noticia. Eu vou dar um exemplo, você tocou em um tema. Eu quero mostrar à população, e aqui não vou entrar em nenhum mérito do possível problema político, a abordagem de politicais que queiram fazer disso. Mas vejam que aquela intervenção feita pelas 3 justiças, vamos ver como era aquele hospital antes da intervenção e como ele é hoje. Eu vou mostrar tudo isso, para mostrar para a população o ganho efetivo que a população tem com o trabalho da justiça do dia a dia. Olha, me permita mais alguns dados. No segmento do primeiro grau, que inclusive é o segmento que está mais próximo da população, o TJRN cumpriu 148%, porque esse 154% que eu falei, ele é geral. Agora eu vou detalhar esses dados, ou seja, nós tivemos, chegando dentro da justiça de primeiro grau, 182.129 processos. A gente chama, no primeiro grau, justiça comum. Enquanto foram recebidos 122.723. Meu amigo, nós julgamos 60 mil processos a mais da quantidade de processos que entraram. E aí, eu me coloco no meio desses dados, porque sou juiz de primeiro grau. No Tribunal de Justiça, nós apresentamos um índice de 89,39%. Ou seja, entraram os embargadores julgaram 18.323 processos. No tribunal sempre é um pouco mais complexo, nós estamos vendo aí como o processo demora um pouco mais pelo próprio trâmite. E recebemos 20.496 processos. O tribunal, inclusive, fazendo a sua parte e tende a melhorar muito. Nos juizados especiais, por exemplo, que é o segmento das causas de menor complexidade, nós julgamos 190,74%, quase 200% em relação ao número de processos que entraram. Nós julgamos 117.312 processos, enquanto entraram 61.503. E por fim, nos juizados da Fazenda Pública, você sabe que os juizados da Fazenda Pública, o tribunal inclusive vem regulamentando, ampliou, criou inclusive juizados aqui, criou 4 juizados de uma vez aqui em Mossoró, criou diversos outros lá na cidade de Natal. Nós julgamos 35.623 processos, se entraram com 21.703 processos em 2017, um cumprimento de 164,13%. E os juizados especiais criminais, aqueles crimes de menor potencial ofensivo, nós julgamos 35.623 processos e recebemos 21.703, um índice de 164%. E, evidentemente, meu amigo, eu tenho diversos outros dados, mas eu vou parar por aqui. Eu só chamo a atenção que é impressionante como a mídia, de um modo geral, só quer trazer as informações da chamada pauta negativa, que vocês tanto conhecem para o pessoal de publicidade. É só falar sobre os auxílios, né? Meter os auxílios. Mas eu enfrento aqui qualquer assunto, inclusive os auxílios. O amigo e amiga de casa pode estar pensando, mas meu processo não foi julgado ainda, eu vou ligar agora para o doutor para dizer, olha, eu não gosto de comentar casos concretos, nós estamos trazendo números reais. Nós estamos trazendo números que são levados em considerações lá no Justiça em Número do CNJ, de metas que todos os juízes têm para cumprir, e que o Tribunal de Justiça demonstrou não só o cumprimento da meta, o cumprimento de mais de 100%, poderia ser 100,001%. Nós cumprimos de um modo geral 154%, e ninguém noticia nada. É impressionante. Mas é óbvio, só para concluir, que há um interesse nítido de colocar a sociedade contra o Poder Judiciário. E por quê? Porque esses poderosos, que por tanto tempo, tanto os poderosos políticos como os poderosos econômicos, ficaram justamente na impunidade, você sabe disso. Há poucos anos atrás, ninguém via nenhum desses caciques, nem da ordem econômica, nem da ordem política, na cadeia. Agora nós estamos vendo claramente, estamos vendo de modo muito claro e transparente os males que a corrupção traz.
Veja aí, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, e aqui também não é muito diferente. E aí nós estamos cumprindo nosso trabalho, e aí agora estamos sendo atingidos com questínculas, porque na realidade está se distorcendo os fatos com relação aos auxílios. Bora conversar? Eu estou disponível aqui a conversar sobre tudo, inclusive sobre o auxílio moradia e quaisquer outros auxílios. E lembro sobre esse auxílio, é interessante, né, Wellington? Parece que só os juízes recebem auxílio moradia. Deputado não recebe, nenhum deputado recebe, nem estadual, nem federal, senador não recebe, os ministros lá nos tribunais superiores também não recebem. É interessante, né? Fica só a imagem que o juiz recebe 4.300 e que tem imóveis próprios, que foi a notícia das semanas passadas, quando o fato gerador, ou seja, o arrimo legal para o recebimento do auxílio moradia é muito claro. Essa lei é de 79, é não ter residência oficial na comarca. Não ter residência oficial na comarca. Ora, os ministros lá em Brasília, eles não recebem, tem uns, com todo o respeito que eu tenho às suas excelências, e nós sabemos quem é em específico, eu não vou mais nem comentar o nome dele, que bate no peito e diz que não recebe auxílio moradia. Não recebe direto 4.300, vamos ver o imóvel funcional que ele mora lá. Inclusive eu troco, eu particularmente troco, me bote num imóvel funcional desse, que inclusive tem um valor de mercado muito maior. Não, mas ele só quer se atingir, inclusive, os juízes de primeiro grau, os servidores públicos, que cumprem o expediente, que não tem praticamente hora de trabalho. Os juízes desse país, a maioria deles, trabalham 24 horas por dia praticamente. A gente leva processo para casa, para se chegar a esses números que vocês estão vendo aí, e que a gente demonstra ser o tribunal mais produtivo, passando na cara de pessoas que diziam que o judiciário potiguar, além de caro, é ineficiente, não julga, é uma caixa de privilegiado. Está aí, estão aí os números, melhor dizendo. Por isso que eu venho aqui esclarecer, estou aqui disponível para que você faça as perguntas que entendam necessárias. Mas não falta, Eval, eu só vejo o senhor falando sobre essa questão, o senhor é quem bota a cara a tapa, não falta mais a própria associação da magistratura, no caso aí o juiz de primeiro grau, ir a público, fazer uma campanha publicitária, tanto no rádio, no jornal, na internet, para esclarecer tudo isso, porque há alguma coisa nebulosa. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, um dos juízes que estão julgando a Lava Jato, tanto ele como a esposa dele recebiam auxílio moradia morando no mesmo apartamento, morando na mesma casa. Não falta mais uma publicidade para explicar, porque isso nós temos que pegar aqui a Constituição, onde tem o princípio da transparência. E parece uma coisa nebulosa. Eu, por exemplo, um cidadão comum, ou muita gente que estão nos escutando agora, acha que esses 4.000, eu não sei quanto 4.300 vem para bancar uma casa para você, entendeu? E eu, como um simples cidadão, na minha visão, isso eu estou falando do sentido lato sensu, eu não tenho obrigação de pagar essa casa para você. Essa é a visão de muitos brasileiros e eu acho também que é a visão de muitos moçoroenses. Na realidade, essa visão, nesse raciocínio que você traz, não é que você esteja equivocado, é porque não deve funcionar assim. A ideia não parte dessa premissa, a premissa que está equivocada. Eu vou, inclusive, iniciar a minha resposta concordando com você, de um modo geral, e aqui não é nenhuma crítica aos meus colegas, mas enunciando uma realidade. O Poder Judiciário tem que se comunicar melhor. E eu, particularmente, quando me dispus a colocar meu nome, porque eu não sou candidato nem quero ser herói, sozinho e achar que Evaldo Sampaio vai resolver todos os problemas. Não. Inclusive, somos 20 colegas candidatos, é uma chapa renovar para melhor, uma Mari para todos e com todos. Nós estamos querendo fazer diferente e fazer uma gestão onde todos os associados efetivamente participem. Então, isso é público e notório, que não há uma comunicação boa da sociedade, do Poder Judiciário com a sociedade. Então, isso favorece a essas distorções, essa campanha. Nós ficamos mais fracos com isso é fato. Agora, eu penso que a associação é quem deve fazer isso, porque muitas vezes há juízes que não gostam, inclusive, e nós temos que respeitar, porque não é a obrigação do juiz via mídia para prestar esclarecimento. O juiz,
aquela ideia tradicional dele de falar nos autos é a realidade. Agora, um ou outro, e eu sempre fiz isso, não é porque eu sou candidato, você é minha testemunha, eu sempre estive presente na mídia. Eu penso que a associação tem que estar mais presente, inclusive ao lado do seu tribunal, porque o tribunal não é inimigo. Não deve haver nunca, e isso é que eu pego, subserviência nem submissão nenhuma da associação ao seu tribunal. Até porque às vezes há interesses opostos e nós temos que partir para os debates jurídicos perante o CNJ, perante a própria justiça de um modo geral. Mas o que eu chamo a atenção é que tem que haver uma maior comunicação interna e externa. E isso está dificultando, nesse exato momento, que cheguem para vocês da população as reais notícias sobre essa questão do auxílio. Vamos lá, veja bem como é interessante o auxílio. A premissa legal é a inexistência de residência oficial. Isso é a premissa. Isso está previsto claramente na lei complementar da magistratura. Essa lei não foi criada agora. Essa lei é de 79. Só para eu entender. A residência oficial é o quê? Uma residência no seu nome ou não, marca? Uma residência no nome do tribunal, no nome do Estado. Tem alguns fóruns que junto com algumas comarcas, melhor dizendo, que junto com os fóruns tem residência oficial. Vou dar um exemplo para você. A minha segunda comarca, que eu fui juiz na minha carreira titular na Bahia, eu morei por um ano lá, na comarca de Jeremoá, quase um ano. Era residência oficial, era um prédio público do tribunal. Então eu não ia receber, por óbvio, auxílio moradia. Com todo o respeito que eu tenho, entendeu, a quem pensa em contrário, eu penso que é discutível sim, mas eu não quero me meter nos argumentos jurídicos trazidos nem pelo colega Bretas, nem por outros colegas que tenham ido à justiça. Eu só penso é que todo mundo e o magistrado não se pode tirar o direito dele, como cidadão, de ir à justiça. Ele foi à justiça, junto com a esposa, parece, tem algumas situações de pessoas casadas que têm, em tese, pelo mandamento legal, o direito individual de receber o auxílio moradia. Eu não sei qual foi a tese desenvolvida, tá? E a justiça assegurou a eles. Então, parece que é complicado para mim eu falar sobre uma decisão da própria justiça. Agora, eu penso que a premissa é clara. Inclusive, nós, de um modo geral, nós pagamos tributo de tudo. Essa questão do auxílio moradia, que é discutível, que não é tributada, é porque é uma verba indenizatória. Nessa linha, justamente de quê? De não ter a residência oficial. Na hora em que existe a residência oficial, individualmente o magistrado não vai receber mais. Agora, é justo que um receba e outro não receba? Estando trabalhando para o mesmo órgão, para a mesma estrutura? Parece, tem sentido isso? E aí alguém vai dizer, não, mas vocês estão usando o auxílio moradia como uma compensação pela não existência da reposição dos subsídios. Aí já é outro problema, porque indiscutivelmente todo servidor público, e não só os magistrados que são membros de poder, tem direito à reposição anual inflacionária dos seus subsídios. Nós já estamos chegando a 50%. Ou seja, a defasagem dos subsídios, que deveria ser uma parcela única, e que é parcela única para os interesses do Estado. E na hora de fazer a atualização não faz. Por isso que nós estamos lutando agora para que deixe de ser parcela única, para justamente não ficar a depender, porque o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, diz que dependia de uma lei específica, e essa lei não sai porque esses próprios agentes não têm nenhum interesse agora de trazer nenhuma reposição para a magistratura. Pelo contrário, eles querem deixar os juízes numa situação ruim, querem deixar os juízes que são membros de poder com dificuldades, inclusive no dia a dia, para pagar suas contas. O juiz, ele é um cidadão como qualquer outro. Ele paga conta de luz, de água, ele tem despesas com educação, com saúde, porque a saúde nós sabemos que não presta, a saúde pública. Quem é que diz que a saúde pública nesse país presta para alguma coisa? Nós temos que ter plano de saúde. Tem colegas no Brasil que tem 4, 5 filhos. Então, na hora em que você descumpre a Constituição, reduz o subsídio do juiz, que na prática vai ser a redução do subsídio, for numa defasagem de quase 50%, você vai deixar o juiz individualmente, pessoalmente, com dificuldades até de sua sobrevivência. Como um juiz, nessas circunstâncias, vai continuar julgando, e julgando bem como tem que julgar, qual a motivação
para a carreira da magistratura, se ela vier a ganhar mal, inclusive, em alguns casos, se me permite fazer uma comparação, os juízes vão ganhar menos até, não estou dizendo que ele deve ganhar mais do que todo mundo, mas até do que os servidores, que têm, evidentemente, o recebimento de algumas vantagens, que esse subsídio de forma única já não permite. No programa passado, quando eu vim aqui, não no programa Boa Noite com o Gister, mas na participação com você, eu trouxe dados concretos de outras carreiras, que inclusive ganham mais do que os juízes. Será que é justo tudo isso, meu amigo Wellington Moraes? Será que não é a sociedade que vai ficar enfraquecida quando não tiver mais um juiz independente? Ou se tiver um juiz dependendo, inclusive, dos legisladores para terem assegurado os seus direitos constitucionais? É isso que a população brasileira e a população potiguar quer? Que os juízes fiquem atrelados e amarrados à classe política? É óbvio que não. Os poderes são independentes, A harmonia não significa vinculação. E é óbvio que não estão querendo atualizar nada da magistratura, porque querem a magistratura fraca, isso está muito claro. Por isso que a gente vem aqui esclarecer tudo isso para a população. Eval, há bem pouco tempo o senhor foi juiz eleitoral aqui em Mossoró, teve toda uma judicialização daquela eleição. A cada ano se judicializa muito mais as eleições, eu nunca vi isso no país, a cada eleição tome mais processo. E na última eleição aqui em Mossoró aconteceu um fato pitoresco, né? A candidata que ganhou ainda entrou com um processo contra o candidato derrotado, isso em uma instância superior. Para você não poder, você não pode e não gosta de comentar casos concretos, porque essa judicialização das eleições a cada ano vem aumentando, Eval? Olha, veja bem, sobre esse outro assunto que eu fico muito à vontade também para tocar, tendo em vista que os casos concretos e específicos, a qual você mencionou e que ocorreram na eleição de 2012, que teve o nosso comando, todos eles já foram julgados, inclusive, não estou dizendo para haver nenhum tipo, vamos dizer, de benefício, de glamorização da minha atividade, ou de querer agora, estar recebendo os louros, porque eu simplesmente cumpri o meu dever constitucional. Eu não devo ser tido como herói e nem ser vangloriado porque as nossas decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas essa judicialização excessiva que você fala, e que é verdade, Wellington, ela não pode ser imputada ao judiciário. O judiciário não tem nada a ver com isso. O judiciário só age quando provocado. Mesmo no período eleitoral, tá? Onde tem uma peculiaridade, você sabe, o juiz eleitoral, ele tem o chamado poder de polícia, ele age, inclusive, de forma administrativa, principalmente, como você trazia hoje no Político em Debate com relação às propagandas, ele age de ofício, mas esses processos que são adentrados com relação à compra de voto, com relação ao suposto abuso de poder em quaisquer de suas esferas, o Poder Judiciário não inicia nenhum deles. O Poder Judiciário é o poder que protege os direitos, que tutela os direitos. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de lesão a direito. Então, isso, evidentemente, é que tem que ficar claro. Então, realmente as eleições estão sendo mais judicializadas, principalmente dentro do Estado do Rio Grande do Norte, estão. Mas aí você tem que questionar aos políticos, de um modo geral, a essa politicagem que infelizmente impera, e muitas vezes até o Ministério Público, que, vez por outra, não estou aqui fazendo a crítica, entra com ações eleitorais sem nenhuma comprovação do que se alega. E aí, evidentemente, a Justiça Eleitoral vai julgar improcedente, porque dentro do direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Agora, se imputar isso, a culpa no Judiciário, parece-me que é complicado. Estamos aqui entrevistando o juiz Eval Sampaio, na Rádio Difusora de Mossoró, o primeiro programa do Boa Noite Mossoró, estreando aqui com o pé direito, com o juiz e candidato aí a presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Eval tem feito um trabalho aí percorrendo o estado do Rio Grande do Norte, explicando
as questões do juiz, né? O trabalho do juiz, o que é que o juiz faz. Eu acho, Eval, que nesse momento que o país está passando, o momento é difícil economicamente, todo mundo está atirando para todos os lados. Mas voltando ao quesito eleitoral, Eval, é o que esperar da eleição 2018. Eu digo isso porque você esteve à frente, você tem um blog, um site que fala sobre direito eleitoral. O que esperar da eleição juridicamente, sobre as leis, as novas regras eleitorais de 2018? Inclusive, candidatos podem financiar, né? O candidato que tem aí o melhor poder econômico pode se financiar, tem umas novas regras. O que mudou de fato, Eval, na eleição de 2014 para a eleição de 2018? Veja, meu amigo Wellington, uma coisa muito patente que a gente vê de mudança com relação às regras da eleição municipal, não é? Para essa eleição agora estadual, com relação ao próprio financiamento de campanha. A gente vê isso de modo muito claro. Houve uma tentativa de vedar o chamado autofinanciamento. Ele ainda é permitido, porque mesmo tendo havido o veto pelo princípio da anualidade, ele só vai aplicar à eleição de 2020. E uma mudança interessante que ainda está sendo, vamos dizer, como eu posso dizer, amadurecida, é a questão da propaganda. Houve uma ampliação muito grande no que é permitido, no que não pode se considerar como propaganda antecipada. Você mesmo hoje trazia, eu achei interessante esse exemplo de possíveis outdoors do Bolsonaro, trazendo menção àquela carreata do presidenciável Lula, né, com todas suas polêmicas aí. E eu chamo a atenção, e aqui eu não vou poder comentar em específico, mas indico o nosso site, novoeleitoral.com. Lá eu tenho 10 artigos, 10, sobre as novas regras da propaganda, que não mudaram nada em relação à eleição municipal. Pelo contrário, foram melhor aquilatadas. E a gente sabe que pode haver um contato externo, desde já, da candidatura em si, da chamada pré-candidatura, com o eleitorado. Coisa que na eleição de 2012, quando você citou o exemplo, né, da eleição que eu presidi, não podia haver. Só podia haver no início propriamente dito. Então, em tese, hoje, para a pré-candidatura, tanto do governo, quanto dos candidatos a deputados, senadores e presidente, há uma maior abertura da propaganda. Então, nem tudo, reuniões, por exemplo, setorizadas, internas dos partidos, com contato, inclusive, com a população, não é um comício, mas uma apresentação de uma pré-candidatura, em tese, já é possível, sim, sem se ter nomes, mas uma consulta à população respectiva. Então, nós tivemos várias aberturas nesse sentido. E eu indico o nosso site, novoeleitoral.com, para que as pessoas possam se municiar justamente dessas mudanças todas operadas de lá para cá. Quero agradecer aqui ao juiz Eval Sampaio, sempre solícito aqui com nós, nós que fazemos aqui a programação da Rádio Difusora. O Eval já participou do programa de Carlos Nascimento, Carlos Cavalcante, do Haroldo, do José Antônio, quase toda a programação o Eval já participou, sempre muito solícito aqui, quando é convidado, sempre vem ao programa, quando não pode vir, marcamos sempre outro dia. Muito obrigado, Eval, pela participação aqui no primeiro programa Boa Noite, Mossoró. Eu é que agradeço, né? Fico muito feliz de poder contribuir aí, parabenizando mais uma vez, como fiz no começo, a estreia do seu programa. Eu acho que a Rádio Difusora, que é conhecida como uma rádio efetivamente que traz informação praticamente, né, como uma espécie de CBN local, trazendo informação, notícia 24 horas, estava sim precisando de um programa de informação, de opinião, de entrevista, de notícia nesse horário de 18 a 19 horas. Então a Rádio Difusora preenche o espaço. Você específico, Wellington Moraes, que eu sempre disse que é um radialista, um jornalista, para mim completo, que entende de vários assuntos. Então eu sempre me coloco à disposição e quem sabe eu retorno aqui já vencedor, né? Nós estamos aí no meio do processo, de forma democrática. Vamos participar de um debate segunda-feira, ver com uma magistratura qualificada
está internamente resolvendo o seu processo. É a democracia, né? Para se aproximar cada vez mais da sociedade dentro dessa linha da informação que é muito importante. Muito boa noite, Mossoró. Não temos mais tempo para nada. 7 horas pontualmente na cidade de Mossoró. Vem aí a Voz do Brasil. Quero agradecer a todos que participaram.